Graça e paz a todos, uma boa noite. Deus abençoe o seu lar, a sua casa, e que o leão da tribo de Judá possa rugir na sua vida, na sua casa, na igreja, nessa cidade, em nome de Jesus, nessa nação, nesse mundo, que ruja o leão da tribo de Judá. Amém? Eu tinha preparado uma palavra para ministrar hoje, mas ontem à noite o Senhor me trouxe outra palavra que eu quero trazer para vocês hoje, que eu creio que é a palavra que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. O reino de Deus está próximo, amém? Glória a Deus. O reino de Deus está próximo, já é chegado o reino de Deus. Abra lá em Mateus 4, 17, a partir do 17. Glória a Deus. Mateus 4, a partir do versículo 17, diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Aleluia. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Aqui nós vemos o início aqui do ministério de Jesus, quando ele mesmo disse: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E ali ele chama os seus discípulos, ele nomeia, ele chama para si, para caminhar com eles. E ele diz: venham, que eu vos farei pescadores de homens. E ali diz que no mesmo instante, aqueles homens ouviram a voz do Senhor, largaram as suas redes e o seguiram, porque a voz de Cristo é irresistível, amém? A voz de Jesus é irresistível, seu chamado é irresistível. Quando ele ordena, nós nos encurvamos a ele, nós obedecemos, porque o chamado de Deus, o chamado de Cristo na terra é irresistível. E ali eles receberam aquele chamado, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram, e Jesus disse que os fariam pescadores de homem. E Jesus diz que foi ali por toda a Galileia. O ministério de Jesus era pregar, ensinar e curar. Jesus ensinava, Jesus pregava o evangelho do reino e Jesus curava. Esse foi o ministério de Jesus na terra, no tempo que ele esteve aqui. E esse ainda é o ministério de Jesus por meio da igreja na terra. A igreja na terra tem o ministério de ensinar, de pregar o evangelho e de curar enfermos. A vida está na igreja. A vida está na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou a vida. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. Se Cristo é vida, a igreja é a vida de Cristo na terra. A igreja veio para trazer vida. A igreja
igreja veio para ensinar a palavra de Deus, para pregar o evangelho do reino, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que restaura, o evangelho que leva para o céu. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. Ninguém pode calar a igreja de Cristo Jesus na terra. Não puderam calar Jesus, não puderam calar os discípulos, não puderam calar a igreja por toda a história. E hoje também não poderão calar você e a mim. Não poderão calar a voz da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja tem a boca de Cristo, a igreja tem a mente de Cristo, a igreja tem os pés de Cristo, a igreja tem as mãos de Cristo, porque ela é o seu corpo na terra. A igreja é o corpo. A igreja caminha sobre a terra como Cristo caminhou. Ou por onde a igreja passa. Como quando era com Jesus, havia cura, havia libertação. Por onde a igreja de Cristo na terra passa, a cura, a restauração, a libertação. A palavra diz que a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. Pedro é a figura da igreja na terra. Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra também será desligado nos céus. Eu te dei poder e autoridade, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E ali por onde os discípulos passavam, eles continuavam o ministério de Jesus. Eles ensinavam, eles pregavam o evangelho do reino. E eles curavam os enfermos. A única morte que a igreja veio para pregar é a morte do eu. E a morte da carne. Porque essa foi a morte que Cristo pregou. Negue-se. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Cristo é a vida. Nós pregamos a vida. Nós pregamos a vida. A vida está na igreja. Satanás e sua mentira batem retirada em nome de Jesus. Porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. A verdade está na igreja, a verdade está com você que faz parte do corpo de Cristo na terra. Essa é a verdade. A igreja libera vida onde está. A igreja emana poder na terra. Da igreja emana poder. Cristo, ele tinha um ministério de ensinar, ele pregava o evangelho do reino. O reino de Deus. As multidões o seguiam. As multidões o seguiam. Jesus as acolhia. Jesus falava a elas do evangelho do reino e as curava. Jesus acolhia a multidão. E Jesus liberou essa autoridade que estava sobre ele. Ele mesmo disse: todo poder e autoridade me foi dada. E ele liberou essa autoridade sobre a igreja. Abra lá em Lucas 9. Lucas 9, vou ler 2 versículos. Primeiro eu vou ler 1 e 2. Diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunha contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Vai lá para o 10, Lucas 10.
Ainda em Lucas 9, desculpa, a partir do versículo 10. Diz assim: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. E ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Agora sim, você vai até o 10, Lucas 10, a partir do versículo 8. Diz assim: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. O reino de Deus, curem os doentes e digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Fique certo disso. E ali Jesus disse assim: ai daqueles que recusarem esse evangelho do reino. Ai daqueles que desprezaram, porque haverá menos juízo e mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade que recusar o evangelho do reino. Diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom há muito tempo, eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Quantas coisas Jesus tem feito nessa nação, quantos milagres, quantos testemunhos, quantos pastores. E Jesus falou ali: ai de vocês, porque se isso que vocês viram fosse pregado, fosse visto ali em Sodoma e Gomorra, eles tinham se vestido de pano de saco e se arrependido da sua maldade. Mas hoje não, as pessoas querem continuar no erro, querem continuar no engano, querem continuar na mentira e querem calar a igreja. Querem calar a voz da igreja com roupagem de piedade. Porque a palavra diz que nos últimos dias surgirão homens egoístas, avarentos, amantes de si mesmos, soberbos, sem amante de Deus, sem amor a Deus e à família, com aparência de piedade, mas negando o poder. Com aparência de bondade, com aparência de amor, mas negando o poder. Negando o poder de Cristo, negando o poder da igreja. A igreja é poderosa na terra. Onde ela está, ela emana poder. Onde ela está, aqui nesse exato momento, eu creio que cura está sendo liberada. Cura está sendo liberada nessa vizinhança. Cura está sendo liberada nos hospitais. Cura está sendo liberada nessa cidade. Porque há uma igreja aqui. Há uma igreja ainda na terra. E eu vou dizer para você, tem pessoas morrendo? Tem. Mas sabe por que não tem mais? Porque a igreja ainda está aqui. Sabe por que não tem morrido mais? Porque a igreja ainda está orando e clamando dia e noite. E liberando cura, liberando poder. Porque há algo que detém o ministério da iniquidade na terra. O Espírito Santo segura e a igreja age com poder. O Espírito Santo detém ainda, mas a hora que ele tirar a mão, a igreja não estará mais. A igreja não estará mais. Mas o Senhor nos diz hoje: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho de boas novas, o Evangelho de cura. É evangelho de cura para a alma, de cura para o corpo, de cura para o espírito. Jesus é cura. Nós não pregamos a morte, nós não somos defensores da morte, nós somos defensores da vida de Cristo. A morte que nós pregamos é a morte do eu, é a morte da nossa vontade, que é necessário até para ser missionário.
Qual missionário não tem que renunciar ao eu? Não tem que renunciar à sua vontade? Não tem que renunciar à sua carne, matar a sua carne, para poder liberar vida onde está? Precisamos renunciar. Mas nós pregamos a vida. Nós pregamos a vida. Onde Cristo está, a vida. A cura. A cura, há milagres. Há milagres. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Se nós acharmos que quando nós nos reunimos, nós podemos gerar morte, qual evangelho nós temos pregado? Porque se a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, então quando a igreja se reúne na Assembleia dos Santos, na comunhão, a vida, a bênção dos céus liberada, há milagres. Não foi assim com Jesus? Aquela multidão o seguia. Se Jesus viesse hoje, será que ele despediria a multidão? E diria, fica em casa. Será que Jesus falaria isso? Não. Jesus não despedia a multidão. Ele as acolhia, diz a palavra, e ele as curava. Sabe o que devia acontecer? As pessoas deviam ser trazidas para a igreja. Os enfermos, os doentes, os acamados, deviam tirar do hospital e trazer para a igreja, porque a cura está na igreja de Cristo. Nós não negamos o poder da medicina. A medicina é poder também, que Deus deu aos homens. Mas nós não podemos negar o poder de Cristo. O que nós não podemos negar é o poder da igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Vocês creem nisso? Vocês creem que você libera a vida onde está? É claro, nós não somos alienados. Nós não podemos estar, porque negar a pandemia, negar a enfermidade é ser um alienado. Nós não somos alienados. Deus não nos chamou para negar a realidade. Cristo não nos chamou para negar a realidade. Cristo nos chamou para vivermos pela fé. Cristo nos chamou para pregarmos a palavra de Deus. Cristo nos chamou para pregarmos o evangelho do reino. E Cristo nos chamou para curar os enfermos. E eu quero dizer que esta autoridade, esse poder está sobre a igreja, estava sobre Cristo. Cristo deu essa autoridade aos discípulos e também deu à igreja. E esse poder não era só para aqueles homens. Não, essa promessa de Cristo refere-se à sua igreja e inclui todos os cristãos de todo o tempo em que a igreja estiver no mundo. A promessa e a ordem de Cristo refere-se a todos os cristãos e em todos os tempos. E esta promessa alcança a sua vida. Abra lá Marcos 16. A igreja, Cristo e a igreja é a resposta que o mundo precisa. É a resposta que o mundo precisa. E se eu e você não crer nisso, o mundo também não poderá crer. Nós precisamos crer que Cristo e o seu corpo, que é a igreja, é a resposta que o mundo precisa. Marcos 16, a partir do 15, disse assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. O Senhor confirma a sua palavra com os sinais que acompanham.
Cristo liberou poder sobre a igreja. Há poder sobre a tua vida. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos como essa situação vai proceder, como que vai ser. Mas eu quero dizer para a tua vida, para você, que você tem poder para ensinar, para pregar o evangelho do reino e para colocar as mãos sobre os enfermos e declarar a cura e eles serem curados. A igreja emana poder onde está. Aonde você está, continue declarando cura. Continue declarando cura sobre essa cidade, porque a igreja é poderosa. Continue declarando cura sobre essa nação, sobre o mundo, porque se a igreja ainda está aqui, é porque ainda há propósito para a igreja na terra. Ainda há propósito para nós, e essa promessa nos alcança. Vai lá em Atos 2. Essa promessa não ficou só para aqueles homens, para os apóstolos. Atos 2, eu vou ler a partir do versículo 36. Porque Pedro ali, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, se encheu de autoridade para fazer aquilo que Jesus tinha dito que eles fizessem: ensinar, pregar o evangelho do reino e curar os enfermos. Pedro ali se levantou no versículo 36 e disse: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, só para eles? A promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para vocês, a promessa é para os seus filhos, a promessa é tanto para os que estão perto, quanto para aqueles que estão longe, para todos aqueles quanto o Senhor chamar. A promessa é: vocês receberam a autoridade de Cristo para ensinar, para pregar o evangelho do reino, para curar, para libertar vidas, para ministrar libertação e salvação. Não podemos temer o vírus a ponto de negar o poder de Cristo. Não podemos negar, não somos negacionistas do vírus, não. Nós não somos negacionistas da palavra de Deus. Nós não podemos negar o vírus, porque vírus é fato, e fato não se nega. Fato não se nega. Nós não somos negacionistas da palavra de Deus e do poder de Cristo, aleluia! Cristo é poderoso para curar, Cristo é poderoso para salvar, para libertar, e esse poder foi dado à igreja de Cristo na terra. Esse poder foi dado para o corpo de Cristo, o corpo unido a Cristo. E ali Pedro, nesse poder, a primeira coisa após ele pregar foi curar um coxo, um aleijado de nascença. Foi dizer àquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te, anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E aquele homem de um salto pôs-se de pé e começou a glorificar, a louvar a Deus, porque é isso que a igreja de Cristo promove: adoração, glorificação a Deus. Cristo é exaltado, Cristo é glorificado, aleluia. E o povo ali ficou maravilhado com tudo aquilo, ficou maravilhado. Mas sempre há aqueles que se incomodam. Sempre há aqueles que querem parar o poder de Deus. Sempre há aqueles que querem calar os filhos de Deus. E pegaram aqueles homens, né? Prenderam. Aqui diz que por causa da ignorância. Versículo 17. Vou ler a partir de capítulo 3 de Atos. A partir do versículo 14 diz assim: Primeiro Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade?
versículo 12. Aí no 13 ele diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem. O nome de Cristo é poderoso para curar. O nome de Cristo curou. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se. Voltem-se para Deus e creia naquele que tem poder. Naquele que tem poder para salvar. Naquele que tem poder para curar, naquele que tem poder para libertar. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Essa promessa não foi revogada sobre a igreja. Essa autoridade não foi revogada. E depois que eles foram presos ali nos sinédrios, né, que chegaram os sacerdotes ali e os prendiam. Eles estavam perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro. E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. E ali ficou Pedro, né? E perguntaram assim: o que faremos com esses homens? Estava ali sobre julgamento. A igreja está sobre julgamento. O que faremos com esses homens? Aí alguém falou assim: não façam nada, porque se for de homem vai acabar, mas se for de Deus, ninguém poderá deter. O mundo não pode parar a igreja. Cristo disse àqueles discípulos: se o mundo forem contra vocês, é contra mim que eles estão sendo. E aqueles que forem contra mim, é contra Deus que eles estão sendo. Se eles forem contra vocês, Cristo diz, é contra mim, porque vocês são meu corpo. É contra mim que eles estão se levantando. E aqueles que se levantam contra mim, estão se levantando contra Deus. Mas nós não podemos deixar de pregar, nós não podemos deixar de ensinar, e nós não podemos deixar de crer e declarar que Cristo é a cura que esse mundo precisa. Cristo e a sua igreja é a resposta que nós precisamos, é a resposta. E ali, quando aqueles homens foram soltos, eles foram orar, né? E eles disseram: por que se enfurecem as nações? Por que os povos conspiram? Por que os reis da terra se levantam? Por que os governantes se reúnem contra o Senhor? Contra o seu ungido? Por que os povos se levantam contra nós? Por que os governantes conspiram e se levantam? Aí eles disseram: agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Essa foi a oração deles. Senhor, capacita-nos. Os reis se levantam, os governantes se levantam, as nações se enfurecem, os povos conspiram, os governadores se reúnem, Senhor. Mas agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a palavra corajosamente. Dá coragem a teu povo. E sabe o que mais? Mesmo eles sendo presos, mesmo eles sendo humilhados, sabe o que eles oraram? Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome santo, servo Jesus. Eles oraram por cura. É o que a igreja tem que continuar fazendo, proclamando a palavra de Deus corajosamente e clamando ao Senhor para que estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus Cristo. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam
corajosamente a palavra de Deus. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja não pode se intimidar, a igreja não pode se calar, a igreja não pode paralisar pelo medo. Cristo morreu, sabe por que Cristo morreu? Está lá em Hebreus, tremendo. Quando Cristo morreu por nós, Ele libertou aqueles que durante a sua vida inteira estiveram escravizados pelo medo da morte. Cristo libertou aqueles que durante a sua vida inteira estiveram escravizados pelo medo da morte. Esse medo paralisa. Esse medo bloqueia. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo o medo. Temos a vida eterna em Cristo Jesus. Temos o poder para curar. Não negamos o vírus, não negamos a pandemia, mas nós cremos que Cristo tem o poder para curar e Cristo usa a igreja na terra. A igreja ainda está na terra para ensinar, proclamar o evangelho do reino e curar e libertar os enfermos, os cativos, os oprimidos. Esse é o poder da igreja, a igreja poderosa de Cristo. Aleluias! Foram cheios do Espírito Santo. Curaram muitos enfermos, muitos doentes. Leia Atos dos Apóstolos. Leia inteiro e veja como você deve se portar nesse tempo. Como que você deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Como você deve ser cheio de coragem, cheio de ousadia para pregar a palavra, para curar enfermos. Leia Atos. Porque aqueles homens, em meio a muitas opressões, muitas tribulações, eles continuavam pregando, eles continuavam curando, eles continuavam ensinando, eles continuavam avançando. Que esse poder esteja sobre a igreja. A igreja de Cristo emana poder. A palavra diz que a sombra de Pedro curava. Vê aí Atos 5. Atos 5, a partir do versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Que venha avivamento sobre a igreja. Que a igreja creia no poder de Deus, no poder de Cristo e no poder que está sobre ela, porque foi por sangue. Foi por meio de sangue que nós somos comprados, que nós somos livres da morte. Foi por meio de sangue. O ministério dos apóstolos era de ensino, pregação do evangelho, de cura, com a autoridade recebida de Jesus. Essa é a igreja de Cristo que ensina, prega o evangelho, cura. Ninguém pode impedir a igreja de Cristo que a palavra de Deus se espalhe, como foi espalhada ali naquele tempo. A palavra se espalhou rapidamente, que a palavra de Deus se espalhe, que alcance mesmo todos os povos, línguas e nações, porque a palavra diz que então virá o fim. Quando o evangelho do reino foi pregado a todos os povos, então virá o fim. Que a palavra se espalhe rapidamente, que você faça discípulo. Tem discípulo na sua casa para você fazer. Tem discípulo na sua parentela para você fazer. Faça discípulos. Faça discípulos nesse tempo. Pregue, ensine a palavra de Deus. Cure, ministre palavra de cura àqueles que estão ao teu redor. Ali nós temos muitos milagres, né? De Enéas sendo curado. Dorcas sendo ressuscitada, depois de morta, né? O poder de Cristo para ressuscitar. E vão falar, irmã, mas faz tempo que a gente não vê gente ressuscitar. Mas que se ressuscite os mortos espirituais em nome de Jesus. Que levante dentre os mortos aqueles que dormem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela voz da igreja. A voz da igreja é a voz do leão que ruge.
É a voz do leão que ruge, faz o inimigo estremecer por dentro, como o Juninho falou. Faz o inimigo estremecer. Sabe por quê? A voz da igreja é a voz de Deus? É a voz de Cristo? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia! Então a igreja ruge pela voz de Cristo na terra. Milagres, Deus fazia muitos milagres extraordinários. A igreja era cheia do Espírito Santo, ministrava com poder, palavra de arrependimento e confissão. A igreja não pode temer a morte, pois sobre ela está a vida e o poder para curar. Sobre nós está a vida e o poder para curar. Não podemos nos calar. Da igreja de Cristo emana poder. Essa promessa é para nós, para todos que creem, para os que estão perto, para os que estão longe, para todos que forem alcançados. Aleluias. Eu quero ler ali Atos 19. Olha o que a igreja faz. Quando prega com autoridade, com ousadia, cheio do Espírito Santo. Atos 19, a partir do versículo 18, diz assim: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. A igreja prega, o povo se arrepende. O povo vem, se arrepende, confessa as suas más obras, está escrito na palavra. Nós não sabemos como será o dia de amanhã, mas nós sabemos que somos a igreja poderosa de Cristo Jesus nessa terra. Da igreja de Cristo emana poder onde ela está e por onde passar. Pedro, ali também Paulo, por onde ele passava, diz que pessoas eram curadas. Eu creio que às vezes a gente não vê, mas onde a gente ministra, onde a gente passa, emana poder. Emana poder no culto. Enquanto nós cultuamos a Deus, quanto poder é liberado na terra. Quanto poder, quanta cura. Quantas cadeias quebradas. A igreja não pode temer, não pode se esconder, porque sobre a igreja está a autoridade de Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Não podemos temer a morte, porque sobre nós está o poder da vida. Sobre nós está a vida. Sobre nós está o poder para curar, para liberarmos curas. Aleluias. É chegado o reino de Deus. Tempo de arrependimento. Tempo de quebrantamento. Tempo de nos voltarmos para Deus. Tempo de nos voltarmos para Deus. Tempo de clamarmos ao Senhor. Onde nós estivermos, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Pregue a palavra para aquele que estiver ao teu redor, ao teu lado, aonde a palavra pode alcançar. A palavra vai ser espalhada rapidamente, eu creio. Eu creio que a palavra vai ser espalhada, mas nós não podemos deixar de pregar. Não podemos nos calar, não podemos esperar a pandemia passar. Não, o tempo é hoje. O tempo de pregar o evangelho é hoje, é agora, é nesse momento. Glória a Deus. Volta lá em Lucas 3. Lucas 3, a partir do versículo 4. Nós até podemos parecer como uma voz que clama no deserto. Essa é uma voz poderosa, que ruge na terra, amém? Que ruge. Lucas 3, versículo 4 diz assim: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. A palavra diz que um dia que todo olho verá. Todo olho verá. Nem todos irão se arrepender e ser salvos, mas todo olho verá.
E nós somos os anunciadores dessa palavra. Nós somos os pregadores, os proclamadores do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino está próximo. O Reino de Deus está próximo. O Reino de Deus está entre nós. Onde você estiver, ensine, pregue o Evangelho, libere palavras de cura. Sente com seus filhos, faça dos seus filhos discípulos nesse tempo. Faça do seu irmão, daquele que está mais próximo, da sua esposa, do seu marido, o que está mais próximo, faça discípulo. O ID não é fazer discípulo? Então faça discípulo onde você está. Onde você está? Eu não posso ir porque mandam eu ficar em casa. O Evangelho não pode parar. Então faça discípulo onde você está. Aliás, ide por todo o mundo. O mundo, ele pode representar o lugar que nós estamos, mas também o sistema, também aqueles que não creem em Deus, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão alienados de Deus, distantes de Deus. Esse é o mundo. Esse é o mundo para mim e para você. Qual é o teu mundo? Qual é o mundo que está ao teu redor, em que há pessoas alienadas de Deus, pessoas distantes de Deus, pessoas carentes de Deus? Esse é o teu mundo. E de fazer discípulo nesse teu mundo que você está hoje. Pregue ali onde você está. Faça discípulos. Libere a cura. A Igreja de Cristo é a resposta para esse tempo, para aquilo que o mundo precisa. Você é a resposta. Nós somos a resposta. Amém? Podemos louvar, Juninho, para encerrar, por favor? Ministério de louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho não pode parar, amém? Ninguém pode parar o Evangelho. Ninguém pode parar a igreja. Seja tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de fartura, tempo de bonança, tempo de pandemia, tempo de saúde, o tempo que for, independente do tempo que for. Ensine a palavra de Deus. Pregue o Evangelho do Reino. E libere a cura e a libertação às pessoas, amém? Glória a Deus, aleluias. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluia. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos, Pai, te dar graça, Senhor. Queremos te louvar, te adorar pelo sacrifício do teu Filho Jesus naquela cruz, Pai. Que nos deu vida, Pai. Quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Senhor. Nos deu vida, Pai. Nos deu nova vida em Cristo Jesus. Nos deu vida eterna. Agora, Senhor, agora nós somos livres porque Cristo nos libertou pela sua palavra. Cristo nos libertou lá na cruz do Calvário. Cristo libertou, Pai. A igreja é a resposta que o mundo precisa para esse tempo. A igreja poderosa de Cristo na terra. Onde ela está, ela emana poder. Poder para curar, poder para libertar. Poder para declarar o evangelho do reino. Para ensinar a tua palavra. Para pregar a verdade, Pai. Nós cremos na tua verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. A tua palavra. Aleluia. O nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nome que traz cura. Comece a declarar cura aí na sua casa. Se há algum enfermo. Declarar salvação. Declarar libertação. Declarar curas, milagres nessa cidade, nessa nação, nesse mundo. Ah, Jesus.
exaltou. Glória a Deus. Aleluia. Seu nome colocou Oh, Deus. acima de todo Glória a Deus. poder. Aleluia. Glória a Deus. O nome de Jesus. Aleluia. Cadeias vão Glória a Deus. cair. Aleluia. Pois toda Oh, aleluia. autoridade Aleluia. tem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em seu nome, Senhor, há poder e autoridade, Senhor. Todo poder e autoridade foi te dado, Senhor. E o Senhor deu à igreja, Senhor. Aleluia. Em seu nome, Jesus, declaramos a cura nessa cidade, Senhor. Os coxos andam, Senhor. Cura, milagres, sinais e maravilhas, Senhor. Vem sobre essa cidade, sobre essa nação, meu Pai. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Em seu nome há poder. Em seu nome, Senhor. Os mortos vivem, Senhor. Os mortos vivem, Senhor. Em teu nome. Os enfermos hospitais em teu nome são curados, Senhor. Vem com tua cura, Senhor. Oh, Pai, só no teu nome, Senhor. Aleluia. Em teu nome há cura e salvação. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, aleluia. 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 Santo e poderoso Deus. Santo e glorioso Deus. Santo e maravilhoso Deus. Que se levante um exército, Senhor. Um exército poderoso com bandeiras, cuja bandeira é Cristo. A igreja levanta a bandeira que é Cristo. O nome de Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra, acima dos céus e em toda a terra, Senhor, para curar, para libertar, para salvar, para transformar, Jesus. Em teu nome, Pai. Em teu nome, Senhor. O inferno treme, Senhor. Faz tremer o inferno pela voz da tua igreja, Senhor. Faz calar o inimigo, Senhor. Faz emudecer o inimigo, Senhor, na terra. Oh, ruja o leão na tua casa. Ruja o leão na tua família. Ruja o leão na tua vizinhança. Ruja o leão nos hospitais. Ruja o leão no Senado. Ruja o leão no Congresso. Ruja o leão. Ruja o leão na terra. Ruja o leão na terra. Ruja o leão no Mogi Moderno. Ruja o leão em Mogi das Cruzes. Vem milagre, Senhor. Aqueles que precisam do milagre, a sua igreja clama, Senhor. Faz sinais, prodígios, maravilhas. Há poder para curar, libertar. Há poder, há poder, há poder. Abra a tua boca e declare cura. Há poder sobre a igreja. Há poder sobre a igreja de Cristo na terra. Para curar e libertar. Aleluia. Há poder. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Para curar, Pai, libertar. Aleluia. Há poder, Jesus. Aleluia. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Pai. O inferno treme, bate retirada em nome de Jesus. Seja livre. Em seu nome, Pai. As cadeias são quebradas, Jesus. Os coxos andam. Aleluia. Em seu nome. Clame o nome de Jesus na sua casa. Clame o nome de Jesus. Os cegos veem. Aleluia. Em Oh, seu Jesus. nome. Ah, Jesus.
Glória a Deus. Os mortos Aleluia. 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 Oh Deus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, em teu nome há poder. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor aí na tua casa. Declare o poder de Cristo na tua casa. Ele é poderoso para curar, para salvar, para libertar. Ele é poderoso. E Ele te deu autoridade. Ele deu autoridade à igreja. Abra a tua boca, encha este mundo com a palavra de Deus. Abra a tua boca e declare a palavra, declare o milagre, declare o poder que está em Cristo. Aleluia, Ele é poderoso. E eu creio que muitas vidas foram curadas. Muitas vidas foram curadas. Porque da igreja de Cristo na terra emana poder. Aleluias. Graças te damos, Senhor. Graças te damos por tão grande salvação. Graças te damos pela vida que foi liberada lá na cruz do Calvário. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para esse tempo, para liberarmos vida, Senhor. Vida, palavra de cura e de salvação. Nós te adoramos, Senhor, e nós queremos permanecer debaixo da autoridade de Cristo Jesus, Pai. Cumprindo o propósito, o chamado, porque o chamado de Cristo é irrecusável, Senhor. Que nós possamos ser a voz de Cristo na terra nesses dias. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Aleluias. Aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a Deus.